tema desta quarta mensagem é: elimine pontos de apoio da ação maligna. Elimine os pontos de apoio da ação maligna. Rapidamente, mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui há alguns minutos e já recebemos aquilo que vem do Senhor. Mas nesse momento, Pai, que o Seu Espírito Santo continue a falar e a ministrar em cada coração. Nós repreendemos, Deus, qualquer investida agora do mal, para que corações e mentes aqui não recebam a Tua palavra. Que nós não apenas possamos receber, mas possamos recebê-la de bom grado. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos. Amém e amém. Entenda uma coisa que é fundamental para você entender dentro dessa série de mensagens. Existe um mundo espiritual. Não é possível viver a vida só na dimensão física. Grave isso. Porque nós vemos muitas vezes, querido, na vida cristã, dois extremos. Nós vemos o crente que tudo para ele é material. Tudo para ele é natural e nada é espiritual. Então ele não percebe muitas vezes os ataques do mal, ele muitas vezes não percebe as investidas do diabo na vida dele, porque ele insiste em viver a vida cristã na vida natural. Na perspectiva física, ele não considera nada espiritual. Esse é um perfil. E nós temos o oposto a ele, é aquele crente que espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. Então tudo é o diabo, tudo é o inferno, tudo é investida do mal. Eu quero dizer para você que nenhum dos dois extremos é saudável, porque vida cristã deve ser vivida com equilíbrio. Então não se deve viver uma vida cristã onde nada é espiritual, e não se deve viver uma vida cristã onde tudo é espiritual, mas se deve viver uma vida cristã entendendo que existem questões que estão na dimensão física, natural, mas existem questões que estão na dimensão sobrenatural e espiritual. Para isso temos falado que na vida cristã é necessário três coisas: conhecimento, sabedoria e discernimento. Você pode falar após mim? Conhecimento. Vamos lá, fale após mim. Conhecimento, sabedoria e discernimento. Conhecimento é aquilo que nós buscamos. Se eu não tenho conhecimento sobre algo, eu posso buscar e adquiri-lo. Mas quando pensamos no mundo espiritual, estamos falando do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento não é tudo, mas você que é um crente em Cristo Jesus, você precisa conhecer a palavra. Porque tem muita gente se perdendo, tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo destruída porque não conhece a palavra. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Tem muita gente em igreja sendo enganadas porque não conhece a palavra. Tem muita gente sendo guiada por pastor ou por homens, ao invés de ser guiada por Deus, porque não conhece a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Para você conhecer a palavra, você precisa ter contato com ela. Você precisa ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar e refletir na palavra de Deus. Mas além do conhecimento, existe a sabedoria. E a sabedoria não somos nós que buscamos, a sabedoria vem de Deus. Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E Deus dá a sabedoria. Então sabedoria vem de Deus. Sabedoria é diferente de conhecimento, correto? A pessoa pode ter muito conhecimento e não ser sábia, ser tola. E aquela que não tem conhecimento nenhum pode ser sábia. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. E tem o discernimento. Antes de eu falar do discernimento, a sabedoria, se eu preciso pedir a Deus, eu preciso orar, porque a oração é a minha comunicação com Deus. Então quando eu oro, Deus pode me conceder sabedoria. Só que tem também o discernimento. E o discernimento, queridos, não tem como você entender na carnalidade. O discernimento você só vai entender no Espírito. Porque o discernimento é quando o Espírito de Deus fala ao nosso espírito e nos mostra aquilo que é invisível. Não adianta, na dimensão natural você não vai entender.
Então, se o conhecimento vem através da palavra e a sabedoria vem através da oração, o discernimento vem através da minha intimidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus através do seu Espírito Santo, quanto mais conectado a Deus, mais discernimento eu posso ter em função das circunstâncias que eu vivo. E aí, queridos, começa a trazer tudo que eu estou falando aqui para a sua vida, começa a refletir, olhando para a sua vida. Quantas vezes os seus olhos físicos olham para uma coisa e os olhos físicos veem aquilo como bom, mas um discernimento pode fazer com que você entenda que aquilo não é bênção. Os olhos estão olhando e vendo é bom, mas o discernimento está dizendo para você, não vai nessa, porque isso não é bom. Então o discernimento é quando o Espírito de Deus fala no meu espírito e me faz enxergar aquilo que meus olhos naturais não enxergam. Discernimento é quando eu enxergo com os olhos espirituais. E queridos, se entendemos que a vida cristã existe uma dimensão espiritual, existe uma guerra entre céu e inferno, existe uma guerra entre luz e trevas, eu preciso de conhecimento, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento. Agora, quando pensamos em batalha espiritual, quando pensamos em guerra espiritual, tem uma palavra muito, muito interessante que nos remete à guerra. Eu vou falar aqui, sua mente vai ser conduzida a um campo de batalha. É a palavra estratégia. Pensamos em estratégia, pensamos em guerra. Pensamos em estratégia, lembramos daqueles jogos de guerra, que precisamos ter uma estratégia para poder fazer alguma coisa. Estratégia está ligado exatamente às batalhas, às guerras. Dizem, queridos, que Napoleão Bonaparte, o famoso e conhecido general francês, ele foi um gênio no que diz respeito à estratégia militar na sua época. E Napoleão Bonaparte certa vez afirmou o seguinte, preste atenção: vencer uma batalha é conhecer o inimigo, o terreno e as forças próprias, e saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante ele. Então alguém, queridos, que foi conhecido na sua época como um dos maiores estrategistas de guerra, pensando em guerra, ele diz: vencer uma batalha é conhecer o inimigo, o terreno e as forças próprias, e saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante ele. Grave uma coisa aqui, queridos: é na falta de conhecer o inimigo e de buscar a estratégia correta que muitos crentes têm sido derrotados no mundo espiritual e têm se perdido. Queridos, se tratando de um mundo espiritual, tem muita gente, ainda que crente, que está apanhando pesado e não sabe de onde o golpe está vindo. É por isso que hoje nós vamos falar sobre esse tema: elimine os pontos de apoio da ação maligna. Presta atenção aqui. Numa linguagem militar, ponto de apoio é um lugar seguro onde um determinado exército encontra espaço para poder se fixar. E uma vez se fixando ali, ele possa atacar com mais intensidade o seu adversário. Então, ponto de apoio numa linguagem militar é um lugar seguro onde algum exército possa se fixar, para que ele possa atacar melhor o seu adversário. Pensando no mundo espiritual, queridos, ponto de apoio é um lugar onde Satanás encontra na nossa vida, na nossa casa, ou perto de nós, para que ele possa se fixar, montar acampamento e assim ter mais força para nos atacar. Eu falei hoje pela manhã, quero falar à noite. Olha, se você tiver o teu esboço aí, pega uma caneta. Queridos, essa série de mensagens ela é muito rica. Então às vezes eu vou falar alguma frase aqui, eu não vou poder me aprofundar nela. Toma nota disso, querido, e deixa Deus ministrar no seu coração. Entenda uma coisa:
Quando eu falo em ponto de apoio da ação maligna, talvez você seja levado a pensar que isso só pode existir na vida de quem tem vivido uma vida entregue a Satanás. Alguém que não tem compromisso com Deus, alguém que não se preocupa com nada que vem de Deus, alguém que não está nem aí para o mundo espiritual, mas eu quero te dizer que não. Pontos de apoio da ação maligna pode existir na vida de um crente. Deixa eu te exemplificar. Digamos que você seja um crente fiel ao Senhor, que você tenha uma plena convicção de quem você é diante de Deus. Mas imagina a sua vida nesse momento, pensa comigo, imagina a sua vida dividida em 10 áreas. Então aqui está a sua vida, então imagina um guarda-chuva maior, é a sua vida. E debaixo desse guarda-chuva maior tem 10 guarda-chuvas menores. Essas são as 10 áreas da sua vida. Só que preste atenção, queridos. Tem 9 áreas da sua vida, tem 9 guarda-chuvas que você condiciona inteiramente à vontade de Deus. Você não dá permissão para que Satanás entre ali. É Deus que direciona. Você ora, você coloca diante de Deus, você consagra diante de Deus. Mas preste atenção. Eu disse 9. Porque tem uma área da sua vida que nessa você fechou a porta para Deus. Essa, como se tivesse dito assim: Deus, essa você não vai administrar, essa quem vai administrar sou eu. Porque ali, querido, tem uma fraqueza que só você e Deus conhece. Porque ali tem uma limitação que só você e Deus conhece. Continue pensando no que eu estou dizendo. Nessas 9 áreas que você entrega para Deus, se Satanás resolver cirandar por ali, se Satanás resolver passear por ali, ele vai chegar e você vai repreender, porque você é mais forte que ele. Mas esse um guarda-chuva, essa uma área da sua vida, quando Satanás ciranda por ali, você escorrega. Você entende o que eu estou dizendo? Quando Satanás passeia por ali, aquilo te leva fácil. Porque ele tem uma fraqueza. Porque ali tem uma área não vencida. Porque ali tem uma área, querido, que muitas vezes tem uma corrente. E essa corrente te prende. Sabe por que te prende? Porque às vezes você faz das outras 9 tudo que agrada a Deus, mas chega nessa você tropeça. E não começa a se escandalizar com o que eu estou dizendo não. Tá? Que ninguém aqui é santarrão não. E o que mais me incomoda, já falei isso várias vezes aqui, é uma santidade falsa. Porque às vezes a pessoa em busca de ser santo anula a sua humanidade. Não existe santidade sem humanidade. Se para eu ser santo eu estou anulando a minha humanidade, não tem santidade. Grave isso. A santidade ela se expressa sobretudo na humanidade. Sobretudo na humanidade. Então eu não creio em santidade que anula a humanidade. Então não tem santarrão aqui. E às vezes tem uma área da sua vida que você escorrega nela, escorrega constante. E às vezes você está aqui na igreja, queridos, você adora esse momento. E você canta, não, é nesse lugar que eu quero ficar. Uma coisa eu quero pedir, deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar. E aquilo é sincero. E aquilo vem do fundo do seu coração. Mas quando você chega lá fora e você se depara com esse um guarda-chuva, com essa uma área da sua vida, ali está a sua fraqueza, ali está a sua limitação, e ali você escorrega. E você levanta, porque a tua vida toda não está entregue a Satanás, é apenas uma área. Você levanta, você continua em frente, e Deus é misericordioso com você, e Deus te abençoa, mas você escorrega de novo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é ali que está o ponto de apoio de Satanás. É ali que ele montou acampamento. É ali que ele vai ter mais força para atacar você. É nessa noite que eu quero dizer para você como que você deve eliminar os pontos de apoio de Satanás na sua vida. E que essa palavra de Deus fale ao seu coração. Eu segui um princípio hoje de manhã, eu vou seguir o mesmo. Eu não vou pregar a mensagem com pressa. Eu vou respeitar o horário. Se não der para terminar a mensagem toda, a gente não termina. Mas eu vou seguir a mensagem com calma, porque eu não quero perder nada daquilo que a gente tem para refletir aqui. Amém, irmãos?
Em primeiro lugar, para que você elimine os pontos de apoio de Satanás na sua vida, tenha plena convicção da sua salvação. Você pode preencher nos seus bolsos, se você tiver ele aí em mãos. Vamos falar juntos, irmãos? Tenha plena convicção da sua salvação. Pode parecer meio sem lógica isso, mas não é, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É impossível estar protegido das trevas espirituais sem que Jesus esteja no centro da sua vida. Não se permita ter dúvida sobre a sua salvação. Não se permita ser colocado em dúvida. Eu sou uma pessoa salva? Eu não sou. Então faça uma avaliação aqui comigo agora, rapidamente. Você tem certeza da sua salvação? Ou às vezes você pensa que a sua salvação é igual uma roupa, que fica lá no guarda-roupa, você coloca ela, só que daqui a pouco você tira ela e você veste outra. Então hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Aí na terça eu estou salvo, na quarta eu não estou. Aí na quinta eu estou salvo, na sexta eu não estou. Continuando nas minhas perguntas, você reconhece que Jesus Cristo, querido, é Filho de Deus e é o único caminho na sua vida para que você seja reconciliado com Deus? Você reconhece que a morte de Cristo na cruz aconteceu em favor dos seus pecados e que hoje Jesus Cristo vive e em breve voltará? Você tem um relacionamento real, pessoal e verdadeiro com Jesus? Eu não estou te perguntando se você é perfeito. Eu estou perguntando se você tem um relacionamento real, pessoal e verdadeiro com a pessoa de Jesus. Você é salvo e nada pode tirar a sua salvação, se essas respostas foram sim. O pecado não anula a salvação de Cristo Jesus na sua vida, porque a salvação é graça. A salvação não é uma roupa que você põe hoje, amanhã você tira. A salvação é graça, favor imerecido, ela vem de Deus. Você reconheceu e por graça Jesus já te salvou. E o pecado não apaga a salvação na sua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, a primeira coisa que o diabo faz é querer confrontar a gente a respeito da nossa salvação. Não permita que a sua salvação seja confrontada. Não tem pecado, não tem ação do inferno que possa tirar a salvação da sua vida, porque ela foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, em primeiro lugar, amadureça sua mente nesse sentido. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é salvo em Cristo Jesus. Agora, como eu disse, pode ser que a sua salvação encontre-se nesse momento em que você encontre-se atado por Satanás, por pontos de apoio que ele colocou na sua vida, e talvez você, em função disso, queira questionar a sua salvação. Não aceite, quero reforçar isso, não aceite que a sua salvação seja questionada. Em segundo lugar, a gente vai entrar em alguns detalhes bem particulares. Deixa Deus falar na sua vida nessa noite. Em segundo lugar, identifique os pontos de apoio de Satanás na sua vida. Você entendeu aqui o que são pontos de apoio? Vamos identificá-los. Pode ser que eu fale alguns que você consiga enxergar na sua vida. Pode ser que eu não fale todos. Mas deixa Deus trabalhar no seu coração nesse momento. Primeiro ponto de apoio: pecados não confessados. Pecados não confessados são pontos de apoio de Satanás na minha e na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente pensa que Satanás sozinho é o nosso maior inimigo. Satanás sozinho não é o nosso maior inimigo. Satanás e os nossos pecados são os nossos maiores inimigos. Porque quando existe santidade, não tem como o diabo agir. Mas quando eu quebro a santidade e quando eu cedo ao pecado, é ali que ele encontra espaço. Queridos, estamos no mês da família. Estamos ministrando a igreja sobre família. Essa série é sobre família. Você que é pai e mãe aqui, presta atenção numa coisa: os seus pecados afetam a vida dos seus filhos.
Às vezes é bom a gente ser confrontado como pai nisso, para a gente poder ter realidade, dimensão da seriedade dos nossos pecados. Porque o filho, querido, é aquilo que nós talvez mais amamos na vida. Não precisa nem perguntar se você é pai e ama seu filho. É certo que ama. Preste atenção numa coisa: os seus pecados afetam a vida dos seus filhos. Quando você erra como pai ou como mãe, todos em sua casa perdem. O seu pecado afeta a vida do seu cônjuge. Deixa eu ilustrar isso para você. Você lembra de Jonas, do profeta Jonas? História muito conhecida. Jonas, ele recebe uma missão de Deus para ir pregar em uma cidade chamada Nínive. E ele foge em desobediência a Deus, pega um navio e vai para um outro lugar. Quando ele chega no navio, quem era o errado do navio naquela história? Jonas. Quem estava em desobediência a Deus? Jonas. Quem tinha recebido uma ordem de Deus e feito outra coisa? Jonas. Quem estava em pecado? Jonas. Desculpa a expressão, ela é popular. Quem pagou o pato? Todo mundo que estava no navio. Não é verdade? Quando a tempestade veio, ela veio para quem? Para todo mundo. Quem teve que ficar desesperado lá, pegando as cargas do navio e jogando para fora, na intenção daquela tempestade passar? Os marinheiros, todos que estavam naquele navio. E eles começaram a orar, cada um ao seu Deus, pedindo para que aquilo acabasse, e nada acabava. Vai pensando aqui. Teve gente que estava naquele navio que não tinha nada a ver com a história, que não tinha errado diante de Deus, que não estava em desobediência, que não estava em rebelião contra Deus, mas pagou o preço. A sua casa é o navio. E quando você erra, você traz a tempestade para o navio inteiro. Um homem adúltero não traz consequências do pecado só para ele, ele traz para a casa dele. Uma mulher adúltera não traz consequência só para a vida dela, ela traz para a vida do esposo dela, e ela traz para a casa dela. As brechas que você dá para o diabo pode chegar na vida do seu filho, ainda que ele seja uma criança. A desonestidade com qual você age nos seus negócios pode um dia te levar para a cadeia e fazer com que o seu filho fique sem pai nem mãe. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Sou pastor, eu aconselho pessoas, eu recebo pessoas. Qualquer pessoa que venha em atendimento comigo, se comentar algo que caracterize crime, o meu conselho é: separa. Tem mulher sendo assassinada porque vai em gabinete de pastor, está apanhando do pastor, o pastor fala para ela continuar casada. É falta de amor cristão? Não, não é falta de amor cristão não. Eu sou pastor, se eu precisar visitar na cadeia, eu vou lá na cadeia e visito. Se eu tiver que orar com ele lá na cadeia, eu vou lá na cadeia e oro. Mas se ele cometer um crime, ele tem que pagar. Olha, não é o foco da mensagem não, mas a gente acabou entrando nisso. Tem uma pesquisa que saiu recentemente que ela é assustadora. Do número de mulheres que apanham em lares na família brasileira. Você pega todo o número de mulheres que apanham, mais da metade são evangélicas. Se tem alguma mulher aqui hoje que apanha do marido, eu não tenho medo de falar isso não, me procura. Se você não tem força para ir na delegacia, a gente dá força para você. Mas se seu marido é um agressor, ele tem que ir para a cadeia. Ele quer ser tratado espiritualmente, vai ser tratado espiritualmente na cadeia.
Se na sua casa você lida com pedofilia, se você já foi abusado quando era criança, não tenha medo de denunciar. Não tenha medo. Voltando aqui para a mensagem, queridos, os nossos pecados levam consequência para quem está no nosso barco. Você que namora hoje, você que está pensando em construir uma família, cuidado no barco de quem você está entrando. Cuidado quem você está trazendo para o seu barco. Então, queridos, pecados não confessados, área de apoio para Satanás. Agora, quando pensamos em pecados, irmãos, tem pecados que são conhecidos. Tem pecados que são conhecidos. Presta atenção. Os pecados conhecidos, queridos, são aqueles pecados que eles são premeditados e são intencionais. Você nem chegou ainda a partir para ele em si, a consumá-lo, mas ele já está na sua mente. Ele já está premeditado, ele sabe o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Presta atenção, se você tem pecado com pecados premeditados, você precisa confessar e abandoná-los em nome de Jesus. Caso contrário, esse ponto de apoio continuará na sua vida. Só que, queridos, tem pecados não conhecidos. São os pecados que nós não conhecemos, mas que ainda assim precisamos pedir para que Deus nos mostre, porque às vezes eu posso estar cego e não enxergando o pecado que eu estou cometendo. O salmista, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele faz uma oração, onde ele diz assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. É interessante essa oração. Ele está orando, queridos, por pecados não conhecidos por ele. E é por isso que ele diz, Senhor, sonda o meu coração. Prova-me. Vê se em minha conduta tem algo que te ofende e me tira desse caminho e me leva para um caminho eterno. Olha, se você nunca orou por pecados não conhecidos, ore. Porque além dos conhecidos, existem também aqueles que nós não conhecemos. Quero entrar numa outra área aqui, e a hora já voou, né? Ponto de apoio da ação maligna. Presta atenção, muito interessante isso aqui que nós vamos falar. Vamos detalhar um pouquinho isso aqui. Objetos consagrados. Josué capítulo 7, irmãos, presta atenção. Nós vemos um exemplo de como objetos consagrados trouxeram prejuízo ao povo de Israel. O texto bíblico que nós vamos ler, ele nos diz que quando o povo começou a trazer objetos consagrados a outros deuses para dentro das suas tendas, para dentro das suas casas, uma onda de derrota tomou conta do povo de Israel. Olha o que diz o texto. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel.
vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. O texto está falando de objetos consagrados, que não deveriam estar na presença e em posse do povo de Deus, e por estar, trouxeram derrota para a sua casa. Lá no Gênesis, querido, quando Jacó foge com Raquel, Raquel vai lá, pega os ídolos de seu pai e leva, e o texto diz lá em Gênesis 31:19, enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Podem ter coisas dentro da sua casa, objetos que sejam canal da ação do diabo. Não seja imaturo em não acreditar nisso. Quero te dar alguns exemplos. Deixa Deus trabalhar e ministrar no teu coração. Imagens e representações de deuses estranhos, estatuetas e santinhos. Deixa Deus trabalhar e ministrar no seu coração. Objetos referentes a seitas e heresias, como livros e objetos ritualísticos. Objetos místicos e esotéricos, como sino, fitinhas, figa, cristais e outros. Objetos relacionados e pertencentes a sociedades secretas. Itens advindos de pirataria, como CD, DVDs. A pirataria é crime, está relacionada à desonestidade e roubo. Trajes indecentes que remetem à sensualidade, exceto se você for casado e use com o seu cônjuge. Trajes com dizeres e mensagens impróprias que remetem à impureza e ao pecado. Objetos relacionais vinculados a emoções do passado, que precisam ser superados, perdoados e até mesmo quebrados, tais como fotografias, cartas, presentes e tantas outras coisas. É alguém que teve um namorado ou uma namorada no passado, mas até hoje tem pensamentos e paixões do passado e guarda objetos ainda na sua casa. Isso pode ser ponto de apoio de Satanás na sua vida. Atos capítulo 19 fala de um povo que se converteu. E olha o que esse povo fazia quando se convertia. Presta atenção no texto. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Sabe o que tem acontecido muitas vezes no meio cristão, queridos? Antigamente a pessoa se convertia, presta atenção aqui. A pessoa se convertia, ela entendia que ela era uma nova criatura e que algumas coisas precisavam mudar na vida dela. Então, se ela tinha coisas relacionadas a deuses estranhos, ela queimava, ela jogava fora. Se ela tinha uma roupa que não condizia com o caráter cristão, ela jogava aquilo fora. Sabe qual é o evangelho de hoje? É o evangelho que não tem nada a ver, que você não precisa desfazer de nada disso. Pior, é o evangelho que o crente chega na igreja e encontra dentro da igreja aquilo que ele fazia lá fora, ele encontra a gente fazendo aqui dentro. Antigamente, o crente se convertia, se ele tinha um vício pelo álcool, ele abandonava o vício do álcool. Hoje ele chega na igreja e ele encontra um irmão que é um viciado em álcool e tenta disfarçar, falando que bebe socialmente. A menina que se converte, vem do mundo e tem a roupa mais indecente, ela chega aqui, ela vê no domingo à noite a filha de um crente, membro da igreja, entrando na igreja com a roupa mais indecente do que a dela. A gente tem vivido um evangelho que não leva o crente à transformação de vida, à mudança de caráter. A gente tem ouvido uma mensagem que diz: aceite a Cristo, e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia. Em 2011, uma pessoa se converteu em Nova Iguaçu, lá na Igreja Batista do Rancho Novo. E essa pessoa vinha do ocultismo, da feitiçaria, de tudo quanto é coisa ruim que você possa imaginar. A casa dela era tomada por demônios, os filhos dela eram endemoniados. E tudo quanto é possessão demoníaca havia sobre a vida dessa mulher e dessa casa.
Nós fomos na casa dela uma vez à noite. Uma casa pequena, de 1 quarto apenas. E nós tiramos 2 combis de imagens e objetos consagrados a tudo quanto é tipo de deuses e de rituais que você pode imaginar. Não tinha como se definir, a religião dela era essa, a religião dela era todas. Era um sincretismo religioso que você não consegue imaginar. Nós levamos embora e nós queimamos e destruímos tudo. E a vida daquela mulher e a sua família inteira foi transformada pelo poder do Evangelho. Todo espírito maligno foi expulso e retirado daquela vida. Há pouco tempo atrás, agora queridos, eu vou falar da minha vida e você deixa Deus ministrar na sua. Há pouco tempo atrás lá em casa, a Ana passou umas 3 noites acordando, gritando, com um grito, irmãos, desesperador. Um grito desesperador. E acordava de madrugada com um grito, queridos, desesperador. E muitas vezes acordava com alucinações, tem isso aqui na minha cama, tem mais o que, não sei na minha cama. E a gente trazia ela para a nossa cama, abraçava ela, tinha que aguardar um tempo para ela poder se acalmar, para a gente colocar ela de novo para dormir. E ali de madrugada, por várias vezes, eu me ajoelhei, impus minhas mãos sobre a minha filha e fiquei orando sobre ela e pedindo: Deus, repreenda agora toda a ação do mal. Se houver aqui alguma ação do inimigo, me dá discernimento e repreende agora, eu repreendo isso em nome de Jesus. E eu orando: Deus, me mostra, se tiver alguma coisa, me dá discernimento, me dá discernimento. E eu saí do nosso quarto, e fui passando pelo corredor. E quando eu passei em frente ao quarto, onde ficam os brinquedos da minha filha, é uma experiência minha, repito, interprete como você entender para a sua, amém? Quando eu passei em frente àquele quarto, eu arrepiei do pé à cabeça, como eu nunca havia me arrepiado. Depois de estar de joelho orando, quando eu entrei naquele quarto, meus olhos foram direcionados para 3 objetos naquele quarto, que me traziam arrepios, e me testificava através do meu espírito que aquilo ali era maligno. Brinquedos que foram doados e dados de presentes para elas, ainda que sejam com boas intenções, estavam me direcionando, o Espírito Santo de Deus, que aquilo era maligno. 3 noites já seguidas, minha filha passando por aquilo, eu falei com a minha esposa, nós concordamos em oração, eu tirei aquilo, levei aquilo para longe, eu destruí aquilo, e na 4ª noite em diante, minha filha não teve mais nada. A Lívia teve um histórico de depressão pós-parto. Na gravidez da Ana, ela desenvolveu uma depressão fortíssima pós-parto. Essa depressão foi curada na 2ª gestação, quando a gente teve a Giovana. Há pouco tempo atrás, a Lívia foi cismar de ver um filme. E ela teve discernimento que ela não deveria ver. Hoje pela manhã eu falei que às vezes a gente tem discernimento, não tem sabedoria. Ela teve um discernimento que ela não deveria assistir aquele filme, ela foi assistir. E a Lívia ficou tendo alucinações e quase foi levado a um estágio de depressão de novo, só porque viu um filme. Não brinque com as coisas espirituais. Não pense que não possa ter a ação do inimigo em objetos na sua casa. Aquilo que Deus te mostra hoje, aquilo que Deus fala com você, chega na sua casa, arranca e joga fora em nome de Jesus. Letra C. Pontos de apoio da ação do mal. Locais físicos podem ser um ponto de apoio da ação do inimigo. Na primeira mensagem você tem um episódio de um rapaz endemoniado que se encontrou com Jesus, e tem uma conversa interessante entre Jesus e ele, porque ele estava possesso por uma legião de demônios, e a legião de demônios pediu a Jesus, implorou a Jesus, para que Jesus deixasse eles continuar naquela região. Isso é muito interessante, está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 9 e 10. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome?
Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandassem sair daquela região. Pode ter ação demoníaca em um local específico, em um local físico. A casa que você comprou, que alguém morou antes, você não tem a menor ideia do que já aconteceu ali. Pode ter um cômodo ali que tem uma opressão e que tem uma presença forte do inimigo ali, que precisa ser repreendido, expulsado e declarado vitória sobre aquele lugar em nome de Jesus. Um carro, um automóvel que você compra, que você não sabe na mão de quem passou, para que finalidade passou, pode ter um movimento demoníaco forte em um simples lugar, e você precisa repreender em nome de Jesus. Contar uma história real aqui, ela vai servir como ilustração para a gente, mas não é invenção, uma história real. Uma igreja começou a se reunir numa cidade, reuniu-se numa casa. Ela começou como um pequeno grupo, poucas pessoas se reunindo numa casa. E aquele número de pessoas foi crescendo e não cabia mais na casa. Então eles precisaram, irmãos, eu vou terminar a mensagem aqui, tá? Vou terminar com essa ilustração. A palavra tem te abençoado, ainda que a gente termine ela aqui, amém? Eu vou respeitar o horário, que a gente leva muito a sério isso. Num outro momento a gente continua essa palavra. Eu vou terminar com essa ilustração aqui. E é um fato real. Então a igreja começou a crescer, querido. Eles precisavam comprar um espaço maior, porque eles não cabiam mais naquela casa. E aí uma pessoa foi lá na igreja oferecer um espaço. Foi lá, olha, eu sei que vocês estão aqui, eu estou com um galpão ali, com um espaço em tal lugar, eu quero vender para vocês. Só que quando o pastor e os irmãos da igreja foram lá, eles identificaram que lá havia uma casa de prostituição. Tinha acabado de fechar uma casa de prostituição naquele lugar. Então os irmãos voltaram, estavam com esse dilema. Esse lugar está sendo oferecido para a gente, ele nos atende, mas ali acontece de tudo quanto é coisa, porque foi uma casa de prostituição. Então eles começaram a orar, pedindo direcionamento a Deus, se eles deveriam ou não comprar esse lugar. E eles foram, depois de orar, compraram o lugar, foram para aquele lugar, tiraram tudo quanto era objetos que eles identificaram, jogaram fora, fizeram vigílias de oração, com o ministério de intercessão naquele lugar, e abriram uma igreja ali. Passado algum tempo, irmãos, chega uma pessoa lá na igreja e procura o pastor. Fala, pastor, eu vi que vocês abriram essa igreja aqui, eu quero contar algo para você. Ela falou, olha, há 20 e poucos anos atrás, esse imóvel aqui foi meu. Eu comprei esse terreno, foi eu que construí esse espaço aqui. Eu sou uma serva de Deus. Quando eu montei minha empresa aqui, eu consagrei esse espaço ao Senhor. E eu declarei que esse espaço era um lugar consagrado ao Senhor. Só que eu passei uma crise financeira muito grande, meus negócios não deram certo, eu precisei vender esse imóvel. Quando eu vendi, eu vi que ele se tornou uma casa de prostituição. Então, por muitas vezes eu passava aqui, meu coração doía. Porque eu olhava para um lugar que eu já havia consagrado ao Senhor e eu vi que estava sendo uma casa de prostituição, e eu falava com Deus, Deus, muda essa realidade, esse lugar foi consagrado ao Senhor. E hoje eu estou vindo aqui para expressar minha alegria em saber que aqui é uma igreja. Porque o lugar que um dia eu consagrei ao Senhor, embora eu não tendo condições de manter, hoje é uma igreja, e Deus não permitiu que ele fosse usado para um lugar de pecado, para um lugar onde o reino das trevas venha habitar. Queridos, não tenha receio com isso não. Se você um dia comprar um carro e quiser que o pastor ore o seu carro, a gente ora sem problema nenhum. Você não está fazendo nada de demais se você pedir para alguém orar o seu carro. Se você quiser que que o pastor vá na sua casa, a gente ore cada cômodo da sua casa, você fala comigo, a gente vai lá e a gente vai orar cada cômodo.
Se tem algo que você não teve discernimento, não sabe o que está acontecendo, mas sente uma opressão em um determinado lugar, e esse lugar pertence a você, a gente vai lá, ora e repreende em nome de Jesus. Agora, tira objetos, queridos, qualquer coisa que você possa identificar, que possa ser uma ação do diabo na sua vida. Elimine coisas do passado, que trazem muitas vezes choro e tristeza para você. Às vezes você está alegre, vivendo um momento bom, você se depara com algo, aquilo te torna depressivo, aquilo acaba com a sua alegria. Se livra disso em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua mente agora, para que você possa eliminar qualquer ponto de apoio de Satanás na sua vida. Essa mensagem tem muita mais coisa, querido, muito mais coisa para a gente trabalhar. Não basta entregar 90%. É preciso entregar tudo para Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tenha maturidade para entender. Você que é casado, está com seu cônjuge aqui ou não? Cuidado com certos fetiches que você tem. O relacionamento conjugal, o ato sexual é um ato de total intimidade. Mas tem coisas que podem exceder aquilo que agrada a Deus. Cuidado. Cuidado com o que tem rolado. Seja em fantasias, ou em atos que você às vezes está indo além do que deve ir. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus te mostrar qualquer área da sua vida que precisa ser tratada agora e curada em nome de Jesus. Repreenda e elimine todos os pontos de apoio maligno de Satanás na sua vida, para que o diabo não tenha espaço na sua casa, nos seus filhos e na sua vida. Amém?